Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal Brasil pra Frente. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos. E assim vocês ajudam o nosso canal a crescer. Vamos falar dos partidos que veem risco de Bolsonaro tentar golpe eleitoral e autoridades se calam. A maioria dos principais partidos de oposição e independentes afirma que os recentes ataques de Jair Bolsonaro do PL ao sistema eleitoral e aos ministros das cortes superiores representam um comportamento golpista que precisa ser levado a sério. A Folha de São Paulo procurou nos últimos dias os chefes dos três poderes, de tribunais superiores, do Ministério Público Federal e dos principais partidos políticos, além dos presidenciáveis e entidades representativas dos empresariados e da sociedade civil. Nenhuma das autoridades da República quis se manifestar sobre o assunto, entre elas os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSDB de Minas Gerais, do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, além do chefe do Ministério Público Federal, Augusto Aras. Entre os principais partidos políticos e presidenciáveis, os presidentes do PT, Gleisi Hoffmann, União Brasil, Luciano Bivar, também presidenciável, PSDB, Bruno Araújo, que diz preferir o termo ameaças ao Estado de Direito a golpe, do MDB, Baleia Rossi, do PSB, Carlos Siqueira e do PDT, Carlos Lupe, além dos pré-candidatos Simone Tebet, MDB, Luiz Felipe Dávila Novo e Vera Lúcia, PSTU, classificaram as declarações e ações de Bolsonaro como um preocupante comportamento golpista. Esses políticos concordam que o país deve se preocupar com a possibilidade de o presidente tentar um golpe eleitoral. Ele se divide, entretanto, ao ser questionado se isso representa que as eleições estejam sob risco. Gleisi, Tebet, Dávila e Vera Lúcia dizem que sim, e os demais que não. Já o presidente do PSD, Gilberto Kassab, marcou na enquete elaboradora pela Folha a opção de que as declarações do presidente da República são apenas blefe, em sua avaliação, mas que mesmo assim o país deve se preocupar com a possibilidade de Bolsonaro tentar golpear as eleições. Somente o presidente do PSC, Marcondes Gadelha, marcou a opção de que Bolsonaro faz críticas dentro de sua liberdade de expressão e assim o tema deve ser tratado. Os partidos que comandam o Centrão, PP e PL, grupo que dá sustentação ao governo, não responderam, assim como outros pré-candidatos à presidência. Além das autoridades e políticos, a Folha fez os mesmos questionamentos em entidades representativas do empresariado e da sociedade civil. De 12 entidades, 2 responderam. Entre elas, que silenciaram estão a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e a FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos. Bolsonaro tem mantido desde a campanha de 2018 um discurso em que, sem nenhuma prova, coloca dúvida sobre o sistema eleitoral brasileiro. Em várias ocasiões, ele deu a entender que não aceitará outro resultado que não seja sua vitória em outubro. No último dia 5, por exemplo, afirmou que uma empresa será contratada pelo PL, o seu partido, para fazer uma auditoria privada das eleições deste ano, e sugeriu, em tom de ameaça, que os resultados da análise podem complicar o TSE, se a empresa constatar que é impossível auditar o processo. A Folha de São Paulo, a pré-candidata Simone Tebet afirma que a base do discurso golpista de Bolsonaro está nas fake news, como de que há um inimigo comunista a ser combatido ou nos questionamentos infundados à ciência, e que essa é uma tentativa dele de corroer as instituições democráticas. Ele conseguiu colocar uma instituição contra as outras e a sociedade contra as instituições. Ele busca fragilizar o judiciário, porque o STF tem o poder nato de dar a palavra final na análise da legalidade e na constitucionalidade dos atos. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que lidera as pesquisas, não respondeu à Folha, assim como Ciro Gomes, do PDT, que está em terceiro, e que em live na semana passada cobrou união entre os presidenciáveis para denunciar as evidentes indicações de que é um golpe antidemocrático em elaboração por Bolsonaro. Carlos Siqueira, presidente do PSB, diz concordar
com o judiciário e tem sido um bastidão de proteção à democracia nesse contexto, e de sua maior decepção é com a atuação da Procuradoria-Geral da República. Afirma ainda que não vê chance de os militares embarcarem no discurso golpista enquanto a defesa da democracia for a opinião hegemônica da sociedade em geral. Acho que no meio militar, o Bolsonaro deu passos importantes quando destituiu o ministro da Defesa e trocou os 3 comandantes, que eram explicitamente defensores da legalidade e do respeito à Constituição, e colocou 3 nomes e um ministro da Defesa aliados incondicionalmente seus. Não é o suficiente para cumprir o intuito dele, mas são passos importantes, porque se um dia a maioria da sociedade apoiá-lo, ele teria a dispositivos militares dispostos a acompanhá-lo, afirma Siqueira. O presidente da União afirmou ter convicção de que é preciso estar atento e que a situação é preocupante. A gente espera que tanto a sociedade civil quanto a classe política e o judiciário estejam muito precavidos e cautelosos para que não haja uma ruptura. Temos que ter muito cuidado. É um momento muito crucial que vive a República Brasileira, devido à insanidade de que hoje permaneia o Planalto, diz Luciano Bivar. Vera Lúcia diz que Bolsonaro deseja impor uma ditadura no Brasil, por isso buscou construir um governo sustentado por militares, saudosos do golpe de 1964. Suas ameaças golpistas precisam ser levadas a sério e combatidas com toda a nossa força, com mobilização direta nas ruas. É isso aí, pessoal. Infelizmente, tem muitos aí que estão com muito medo, né? Então, vamos deixar rolar. Obrigado por assistir mais esse vídeo e não esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar nossos vídeos. E muito obrigada.